Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço revelação do alto, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor nos conduza, que o Senhor traga a direção, que o Senhor traga o coração correto, que o Senhor traga a revelação, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie a toda a verdade, Pai. É a palavra que nos direciona, é a palavra que sara, que restaura, é a palavra do Senhor, a palavra de Cristo. O Senhor, ó Deus, é o verbo encarnado, liberando vida entre nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós recebemos essa palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu quero começar então lendo um versículo que está lá em Tito, capítulo 2, os versículos 11 e 12. E eu quero começar lendo nessa passagem, porque eu tenho compreendido algo, irmãos. Hoje a lacuna de paternidade, o problema não começa simplesmente com os pais, o problema começa porque nós às vezes não aprendemos a ser filhos. A questão, a lacuna de paternidade frágil, de paternidade insegura, de paternidade manipuladora, muitas vezes é porque a pessoa nunca aprendeu a ser filho. Ser filho, irmãos, vai determinar que tipo de pai você vai se tornar. Eu te falo, irmãos, inclusive pais espirituais, deixa eu te falar, aquele que não aprende a ser filho, que não se submete a ninguém, uma hora ela corre o risco de ser dominadora das ovelhas. Por quê? Porque ela não presta conta para ninguém, ela não fala com ninguém, ela não se relaciona com ninguém, ela não caminha com ninguém, caminha sozinho, e aí então ela tem uma tendência de ter uma liderança de manipulação, de peso, de controle, de status, e isso é um problema. Então a questão hoje que eu quero mencionar para você, não é a questão de você ser um pai bendito, mas é de ser um filho bendito, porque a consequência de um filho bendito é ser um pai bendito. Os irmãos estão aqui? Olha, irmãos, eu falo, você quer ver, se você é solteiro, se você está se relacionando com alguém, você vai ver a maneira que essa pessoa vai se tornar como marido ou como esposa, a maneira que ele cuida da mãe ou do pai, a maneira que ele se relaciona de forma verdadeira. Então a lacuna hoje de paternidade começa quando você ainda é filho. Se você não aprende a ser filho, se você não tem prestação de contas, se ninguém fala na sua vida, você não vai ser um pai presente, você não vai ser um pai que dá direção, você não vai ser um pai que ama de verdade, você vai ser superficial no seu relacionamento. Então a grande questão que nós vivemos hoje, dessa lacuna de pais, começa um pouco antes, começa enquanto você é filho. Amém? Pastor, mas como que eu aprendo a ser filho? Fala para mim, pastor, olha, eu errei, eu quero ser um pai presente, eu quero mudar meu coração. Então me fala definitivamente como que eu posso mudar coisas que eu não volto. Então agora eu vou te falar na palavra de Deus, o que o Senhor diz para que eu aprenda a como ser, a como me tornar alguém. A Bíblia diz, quando ele fala sobre a graça. E a graça, ela parece que é somente aquilo para eu ter benefício, do tipo, eu sou agraciado porque Deus abriu as portas. Não, nós somos agraciados também quando Deus fecha. Amém? Nós achamos que nós só somos agraciados quando nós conquistamos alguma coisa. Eu vou te falar, às vezes a graça de alguém é perder alguma coisa. Mas nós não compreendemos a graça nesse aspecto. Nós só temos a graça como favor imerecido, de algo que Deus me deu, mesmo eu não merecendo. E sim, isso é uma parte da graça. Conquistar é uma parte da graça. Mas existe algo que a Bíblia diz, e eu quero ler o que a palavra do Senhor diz, que está lá em Tito. A Bíblia diz, porquanto a graça de Deus, a graça de quem, irmãos? A Bíblia diz, se manifestou. Então a graça de Deus se manifestou. E aí agora vai mostrar para mim como que a graça se manifestou. Salvadora. A graça salva. Irmãos, boas obras não salvam ninguém. O que salva é Deus.
O que pode mudar a sua vida é Deus. Quem pode te levar a ser um bom pai é essa graça salvadora. Amém? E a Bíblia continua dizendo, então que essa manifestação da graça, ela me salvou, mas a Bíblia diz agora, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa, piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Olha o que está falando então, que a graça vai me ensinar as coisas, me apropriar da graça que Deus vai mudar, que Deus vai me dar uma nova oportunidade. Então, essa graça vai te ensinar coisas novas. Que graça é essa? Deus. Deus vai mudar a sua mentalidade, Deus vai mudar o seu coração. Então, eu não consigo mudar aquilo que somente Deus pode fazer, somente a graça de Deus. Então, graça de Deus não é desculpa para você não servir a Deus. Graça de Deus é para você aprender a se tornar uma pessoa que adore, que contemple a face de Cristo, que aguarde a volta do Senhor Jesus, amém? Quando você tem revelação da graça, irmãos, você vive de forma diferente. A graça hoje é desculpa das pessoas somente para não dizimar. Estou na graça. É a única... O povo parece que só entende graça para não dizimar. Ou graça, não, eu não preciso viver na vida dessa igreja. Não, a graça é a oportunidade para você aprender daquele que ensina todas as coisas. Daquele que pode mudar a minha vida, daquele que pode mudar a vida dos meus filhos. E aí agora a gente tem um problema. Pastor, eu tenho um problema. Eu não fui um bom filho. Como é que faz? Eu não volto. Não volto no passado. Mentiu para os pais. Não. Porque às vezes a gente também tem o outro extremo. Não, eu fui um bom filho. Puxa vida. Minha mãe e meu pai, olha, eles louvem a Deus porque eu sou um bom filho. Isso é humilde também, eu percebo. Né? Uma humildade absurda. Sabe, irmãos? Há coisas que às vezes nós praticamos. Quantas mentiras nós não falamos para os nossos pais? Quantos são casados aqui? Quantos namoraram ainda sendo ímpios, antes de conhecer a Deus? Levanta a sua mão. Você não falava para os seus pais, estou indo para um motel com meu namorado, falava? Por quê? Porque você sabe que você está fazendo alguma coisa errada. Deus me livre mesmo, Deus que nos guarde, Jesus diz. Como que as coisas vão mudando quando a gente vai tornando pai, é verdade ou não é, irmãos? Mas sabe, mas nós deixamos a mentira. Mas aonde então, pastor? Já que eu não volto naquela prática, naquela mentira, naquela forma de viver, então como que eu tenho que caminhar hoje? Então eu deixo essa graça hoje, mudar esse coração meu, falar para Deus, Deus, eu preciso de mudança. Espírito Santo de Deus, eu não fui um filho aprovado, mas Deus, eu quero ser um pai aprovado. Muda meu coração, me dá paciência com os meus filhos, me dá a palavra de Deus, me dá revelação, me dá experiência. Sabe, isso é diante do Senhor. Eu que sou pastor, irmãos, e aí eu te digo algo, irmãos. Eu tenho que ir para Deus e falar, Deus, me ensina a ser um pastor, segundo o teu coração. Me ensina a ser um pai ministerial, de acordo com as suas vontades. Irmãos, eu me santifico, muitas coisas eu deixo de fazer, irmãos, por conta da igreja. Há práticas, há falas, há um jeito de vestir que eu não faço para poder ser esse pai que a igreja precisa. Sabe, irmãos, então eu me guardo, eu me santifico, eu me separo, eu me abstenho de coisas mundanas em função dos meus filhos. Então essa graça hoje está me ensinando o seguinte: você vai se guardar em função dos seus filhos. Você vai se preparar em função dos seus filhos. Você vai ser esse referencial para os seus filhos. Glória a Deus. Então a graça me ensina. A graça não é só me dar coisas. A graça vai me ensinar a viver uma vida verdadeira. Glória a Deus. Amém? Os irmãos estão dispostos aqui? Então glória a Deus. Então vamos lá para a minha mensagem de hoje. Eu quero falar sobre que essa graça opere para que eu me torne um pai, mas também que eu aprenda a ser filho. Como eu disse, o problema nosso hoje não é somente ser pai, é aprender a ser filho. Abre a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 7, e a gente vai a partir daqui.
de sorte que já não és escravo, porém filho. Você pode falar, eu sou filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Então eu vou começar daqui. Quantos são herdeiros aqui? E você vai herdar o que de Deus? Somente coisas boas. Como filho, você sempre vai herdar coisas boas do pai. O pai que ama, que cuida, olha que interessante, ele vai dar coisas boas para os seus filhos. Ele vai alimentar os seus filhos. Então, eu sou herdeiro, você é herdeiro também? Você quer coisas boas? Você quer ver uma mudança radical na sua vida? Então se aproprie, porque o Senhor vai liberar hoje na sua vida. Você crê nisso? Eu creio, irmãos. Então eu quero começar falando algumas coisas aqui para vocês. Hoje então eu vou falar somente sobre filhos. E eu fiz questão de anotar algumas coisas aqui para não esquecer. Filho, ele tem a mesma linguagem da família. Quando você aprende a ser filho, você não tem vergonha de falar igual aos seus pais. Mas quando você é imaturo, você fica com vergonha o tempo inteiro dos seus pais. Você acha que seu pai está obsoleto. Obsoleto? Chique, hein? Você está arcaico. Não, meu pai está ultrapassado. Não se veste assim mais, pai. Não usa mais essas gírias de ora bolas. Ora bolas. O que é ora bolas? Véi, que véi, não existe isso mais, sabe, mas o filho não tem vergonha de ter a mesma linguagem da sua casa, e vou te falar uma coisa, é impressionante, eu consigo identificar realmente um ambiente em harmonia numa casa, quando eu vejo a família que tem uma linguagem que se identifica. Não há vergonha de ser parecido com seu pai. Não há vergonha de você falar parecido como seu pai. Sabe, isso alegra o coração de Deus. Olha, eu não tenho vergonha do meu pai, porque foi Deus que me deu o meu pai. Mas não, parece que nós temos que anular os nossos pais. Eu não posso apresentar os meus pais. E eu vou te falar uma coisa, irmãos, que me incomoda isso. Principalmente quem mora nos Estados Unidos. Os jovens aqui, às vezes, eles passam a ter vergonha dos pais, porque os pais falam inglês muito ruim. E aí ele fica com vergonha do pai, sabe, sem maturidade, isso é uma cultura tão superficial, tão rasa. Tem que ter alegria, porque o pai às vezes não aprendeu a falar inglês, porque está trabalhando todos os dias para ter condições para que ele aprenda o inglês. Amém? É verdade ou não é? E aí o filho, pai, você tem que aprender inglês, mas meu filho, eu trabalho 18 horas por dia. Vou aprender que horas? Enquanto eu estou lá trabalhando, você está estudando, eu estou fazendo para que você alcance. Mas o filho imaturo, ele tem vergonha da linguagem da família. Ele tem vergonha como que a família se porta. Ele tem vergonha de levar amigos em casa. E aí eu anotei então, filhos têm a mesma linguagem da família. Mas aí eu vou fazer um paralelo aqui o tempo inteiro de filho e empregado. Tornam-se semelhantes aos pais, filhos verdadeiros. Mas o empregado somente são semelhantes nas horas que eles recebem por aquilo. Você sabe, irmãos, que talvez nós temos que tomar um cuidado, porque a nossa geração, a gente não está criando filhos, a gente está criando empregados. Empregado, ele só tem compromisso 6 horas por dia dentro daquela empresa, 8 horas por dia dentro da empresa. Depois tirou o uniforme, ele não quer nem passar perto. E ao invés de criarmos filhos, e filhos terem a revelação de que são filhos, eles estão vivendo como empregados dentro de casa. Não vejo a hora de sair dentro dessa casa, não vejo a hora de construir os meus projetos, eu não vejo a hora de ir logo para essa faculdade, eu não vejo a hora de me casar e sair daqui, sabe? Então quer dizer que não tem filho em casa, tem um empregado doido para poder sair. Nós precisamos, irmão, gerar filhos que honrem, mas a maneira de gerar isso, eu aprendendo a ser filho também, porque quando, irmãos, você, olha, não tem alguma coisa mais maravilhosa para você compreender paternidade quando você tem filho. Você muda como pessoa, você muda como indivíduo. Quando você passa a ser pai, você começa a mudar como indivíduo, fala, gente, é verdade. Então eu quero te falar aqui, em nome do Senhor Jesus, irmãos, cuidado para você não criar os seus filhos como se fossem empregados. Seus filhos são filhos e você que vai investir, você vai alimentar seus filhos. Você vai nutrir seus filhos. Então, quer ver uma família ajustada? É a família que ela tem essa harmonia de falar igual. Vou te provar na Bíblia. Olha o que o Senhor diz, lá em Mateus capítulo 26,
versículos 73b, vê se é isso, por favor. Está projetando comigo? Tá. E daí um pouco, aproximando-se, o que ali estavam, disseram a Pedro. Pedro então estava por perto, o Senhor já tinha sido preso, e aí eles olharam e falaram assim: certamente tu também é um deles, pois a tua fala, como que eles identificaram que Pedro andava com Jesus? Eles falavam iguais. Família fala igual. Caminhar junto, você fala igual. E não é vergonha nenhuma. Mas Pedro disse que não. Ele ficou com medo. Eu não vou falar que ele ficou com vergonha, ele ficou com medo. Mas então, às vezes, os filhos não querem se aparentar com os pais. Ah, eu não posso ser semelhante com meu pai. Eu não quero parecer nem com a fisionomia. Eu não quero parecer com o jeito que ele fala, com o gesto que ele tem. E é impressionante, irmãos, não há vergonha em você ser semelhante a alguém. Apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é errado você falar igual, não é errado você ter os mesmos gestos, não é errado você ter alguns hábitos. Filhos, aprendam a ser filhos e desfrute da sua casa. Amém? Filhos, honrem os teus pais. Qual é o problema de você ser semelhante a seu pai? Isso honra a Deus. Por quê? Façamos o homem a nossa imagem e... então honra a Deus. Ser semelhante ao Pai, honra a Deus. Estou falando da parte ruim, irmãos, porque todos nós temos a parte ruim. Eu tenho as minhas crises, você não tem que imitar essas crises que eu tenho. Mas pega a parte da doçura. Amém. Será que eu sou duro, irmão? Eu não sou duro, irmãos, eu não me sinto duro. Eu já vi que criaram lendas a meu respeito em algumas coisas, já percebi. Mas não é verdade, irmãos, algumas coisas. Eu não acredito que eu já fiz algumas coisas. Eu não acredito. Posso falar amém? Glória a Deus. Um irmão chegou em mim, há um tempo atrás, e aí ele conversando, ele falou, e aí um rapaz falou: pai, mas por que toda hora você fala mano? Mano, como é que é isso? Mano, porque meu pastor fala assim. Meu amigo, mano, mas não é uma coisa que você, é uma expressão, e isso define como uma família. Nós falamos, nós nos parecemos, glória a Deus. Agora o empregado não quer parecer não, o empregado é só enquanto é pago. O empregado, enquanto é pago, ele faz a rotina da empresa, mas ele fica na contagem regressiva para tirar aquela roupa e não mais voltar naquela empresa. Esse é o coração do empregado. E às vezes, irmãos, nós passamos a nossa vida, ao invés de sermos filhos, convivemos com os nossos pais, nós sendo esse empregado, doido para poder ir embora, doido para pegar a minha parte do dinheiro e sumir na vida, doido para poder mudar logo e desistir deles. Quero te falar, aproveite, porque um dia você vai ser esse pai, irmãos. E é muito ruim se eu ficar imaginando que os meus filhos não me suportam. Mas a minha alegria é saber que os meus filhos parecem comigo. Mas só porque parecem comigo? Não, é porque dentro de mim eu tenho revelação que eu sou imagem e semelhança de Cristo. Então quando os meus filhos olham para mim, eu tenho a certeza que eu estou imitando ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando os meus filhos olham para a minha atitude, eu tenho certeza que aquela atitude eu estou honrando a Deus. Os irmãos estão aqui? Glória a Deus. Agora, se você tem algum receio do seu filho ficar parecido com você, irmãos, é porque lá no fundo você sabe que você está fazendo um monte de porcaria. Me desculpe essa palavra. Você está fazendo um monte de lambança que você não deveria fazer. Então, irmãos, será que você não quer que seu filho se pareça com você porque você é um falso, raso, superficial? Então eu quero falar em nome do Senhor Jesus. Imite a Cristo, porque quando você vê seu filho fazendo, irmãos, o seu coração vai se encher de alegria. Meu filho, esse é o caminho, meu filho, é isso mesmo, meu filho. Amém? Eu contei semana passada, eu reuni a família, né? E conversei com eles, eu quero fazer uma viagem missionária da nossa família.
Eu quero ir para a África, levar meus filhos para a gente pregar o evangelho lá, irmãos. Eu quero que eles tenham as experiências dele. Mas, irmãos, de onde que vai vir isso? Vai vir na intensidade dos pais, o coração do pai desejando fazer isso. Então, quando você traz o seu filho aqui para cá, irmãos, eu vou te falar, lá naquela sala lá, não está para ter só brincadeira não, te garanto, lá naquela sala lá está tendo palavra de Deus. E aí o seu filho quando fala, quero ir para o culto, ou quando eu falo, não quero ir para o culto, vamos lá meu filho, porque eu sei o que isso vai acontecer. E um dia seus filhos vão olhar para trás e vai falar, valeu a pena ter insistido. Valeu a pena ter insistido. Então eu quero falar para vocês, o que você tem na sua casa? E é pesado isso, né? Você tem filho ou você está tendo empregado? E a outra pergunta é, você é filho ou você é empregado? Quem é filho, fala igual. E não se envergonha quando as pessoas falam, olha, você parece ali. Pareço, porque ali tem Cristo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quantos filhos nós temos aqui? Levante sua mão em nome de Jesus. Os que não levantaram a mão, deve ter sido uma geração muito interessante. Essa sua. Vamos lá. Filhos com revelação, honram a autoridade e cobrem a nudez dos seus pais. Empregados negociam para se promoverem, expondo a nudez. O que isso significa? O filho, quando ele vê uma falha, ele vai resolver. De que forma? Ele vai tampar a nudez, no tempo certo ele vai conversar sobre o assunto, mas ele não vai ficar trazendo contenda entre irmãos. Ele não vai ficar se aproveitando da situação. Porque eu vou te falar algo, irmãos, ser humano quando erra, o que mais se levanta são aproveitadores. Fulano errou, nossa, e agora todo mundo quer apedrejar, todo mundo quer condenar, e aí isso não é filho. Isso não é o coração de filho, isso não é atitude de filho, isso é agregado, isso é empregado. E eu vou te falar, irmãos, os pais vão errar, nós vamos errar. Nós vamos errar. Mas eu não gostaria de ver os meus filhos me condenando por isso, me expondo por isso, me acusando por isso. Eu gostaria de ver os meus filhos cobrindo a minha nudez. Eu vou te falar, irmãos, eu acho que eu me sentiria muito mais envergonhado depois que a consciência veio e fala, gente, os meus filhos tiveram que esconder essa atitude errada minha. Ah, Deus, como que eu deixo isso acontecer? Do que somente uma exposição. Então, irmãos, pais vão errar. Deixa eu te dizer algo. Os pais vão errar. Às vezes eles vão corrigir, às vezes com mais dureza. Às vezes eles vão corrigir com um coração errado, às vezes. Às vezes eles vão mais na força do que no espírito. Às vezes eles vão falar de forma que às vezes não é a forma que você gostaria, vai te machucar. Mas não cabe a nós julgar os nossos pais. E uma coisa, irmão, só um detalhe. Se você quer ver mudança nas pessoas, você é a primeira pessoa a ter que mudar. Se você quer ver transformação nas pessoas, você não é capaz de mudar ninguém. Você não muda nem você. Você não consegue nem mudar você. Você quer que as pessoas ao seu redor mudem. Você quer que alguém mude? Ora. Pede a graça que ensina para ensinar aquela pessoa para ser transformada. Mas não deixe o seu coração julgar, irmãos, porque o julgamento, eu vou te falar uma coisa. Você quando julga alguém, irmãos, você sofre tão quanto aquele que errou. O julgamento é tão pesado que você não consegue liberar aquele vínculo. Quando alguém erra e você começa a julgar, o tempo inteiro você volta no assunto e você quer julgar a situação. Deixa eu te falar, irmãos, as pessoas vão errar mesmo. Mas nós não somos juízes. Eu vou guardar, e que se tiver que acontecer alguma coisa, é o Senhor quem vai falar. Eu não aceito esse erro. Ao invés de condenar, ao invés de falar, eu vou para Deus, eu vou orar, Senhor Deus, muda meu pai. Muda essa atitude, muda essa forma truculenta, ou manipuladora, ou infantil. Senhor Deus, muda meu pai. Mas nós queremos ser juízes dos nossos pais muitas vezes. Nós não aprendemos a ser filhos. O empregado faz o seguinte, agora é minha oportunidade.
Meu gerente fez uma coisa errada, agora eu vou ainda pegar a gerência dele. O gerente errou, falou, agora eu vou com tudo, vou tomar tudo dele, agora essa é a minha oportunidade. E ao invés de guardar a vida do gerente, não estou falando você ser participativo do pecado, os irmãos estão me entendendo, né? Não estou falando que você tem que aceitar o pecado, de jeito nenhum, jamais aceite o pecado. Mas cuidado para você não se tornar juiz dos seus pais, condenando os seus pais. Porque chega uma hora que seu pai não vai nem poder fazer nada, porque o tempo inteiro está em dívida com você. E a pior coisa que tem é o tempo inteiro você achar que alguém te deve algo. Ou eu sentir que eu te devo algo o tempo inteiro, eu não consigo viver. Eu não posso viver, porque o tempo inteiro eu acho que eu estou te devendo. Então, pastor, qual que é a maneira correta? A graça que nos ensina, Senhor Deus, eu perdoo. Eu guardo a nudez, eu protejo. Senhor, não faço parte disso aqui. O Senhor é Deus, não sou juiz. Então, Senhor Deus, é contigo, não é comigo. Amém? Mas quando nós começamos com isso, um versículo muito conhecido, está lá em Gênesis 9, 22 a 23, a Bíblia diz: E viu o cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre os seus ombros, e virados para trás, de costa, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Deixa eu te falar, eles não aceitaram o pecado do pai. O que eles fizeram foi não expor o pecado do pai. Entendeu a diferença? Eu não tenho que aceitar o pecado do meu pai, mas eu não tenho que ficar expondo para as pessoas. Eu guardo, resolvo. Olha, Senhor, o Senhor vai agir. Amém. Mas nós nos deixamos de ser filhos e nos tornamos esses empregados que o tempo inteiro quer acusar, que o tempo inteiro quer apontar os dedos, as falhas. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Nós não somos perfeitos. Não sei se você já parou para pensar nisso. Nós não somos perfeitos. Mas nós cobramos perfeição de todos. Já parou para pensar nisso? Com as minhas falhas, eu até tolero. Mas quando falham comigo, eu não admito. Ah, irmãos, isso é acusação, isso é do inferno. Cuidado. Posso contar uma experiência? Minha. Um pecado meu. Posso? Aí agora todo mundo acordou. A hora que conta pecado, pastor. Ai, pastor, tem misericórdia, pastor. Faz isso não. Deus que me livre. Não, fica tranquilo. Foi um sonho que eu tive, já contei isso. Eu tinha um Voyage, os irmãos sabem que eu tive um Voyage. Quantos já tiveram um Voyage aqui? É de Deus esse carro, somos companheiros aqui, irmão. Irmãos, o meu carro não andava sem gasolina. Coisa muito estranha. Vivia acabando. Oh, tempo difícil, Jeová da glória. Um dia eu tive um sonho e tinha uma avenida. Tinha uma avenida muito movimentada, bem na minha frente. E aí eu vinha com Voyage, eu ia atravessar aquela avenida. Isso foi um sonho. E esse sonho começou porque eu estava num jejum e eu pedi para Deus, Deus, revela quem eu sou. Porque eu achava que eu era a Coca-Cola do deserto. Eu achava que eu estava naquele nível, sem mim nada podeis fazer. E aí então no sonho, olha só, pedi isso na noite, Deus, quem eu sou? E eu pensei que eu ia ver anjos durante a noite, filho maravilhoso, né? Eis o meu filho amado em quem me comprazo, né? Eu falei, eu quero ouvir isso. Aí tá bom, olha o sonho, irmãos. Vou atravessar uma avenida, estou com Voyage. A hora que eu vou atravessar a avenida, eu entrei precipitado e eu quase provoquei um acidente com um carro. Isso sonho. Aí na hora eu pedi desculpa para a pessoa, me desculpa, não é o que eu queria, foi sem querer, e eu continuei atravessando. Aí o carro veio, passou por trás e foi embora. Aí eu continuei atravessando com o carro. Aí aconteceu agora o contrário. Um cara, num carro, quase provocou um acidente comigo. No primeiro, eu estava errado. O que eu fiz? Me desculpa. No segundo, eu estava na minha razão.
Mas pergunta se eu perdoei quem quase provocou o acidente. Eu condenei. Sabe o que Deus falou para mim? Você quer perdão quando você erra, e você quer justiça quando erram com você. O que Jesus fez na cruz do Calvário? Perdoou quem o perseguiu, perdoou quem o condenou. O filho é aquele que perdoa. Não é o que fica buscando justiça. Não é aquele que fica condenando o tempo inteiro. O filho é aquele que vai perdoar. Pastor, perdoar significa que eu vou restaurar a posição com aquela pessoa? Não, não significa isso. Eu estou falando o seguinte, eu te perdoo, mas não quer dizer que eu preciso aceitar de novo o seu pecado. Os irmãos me entenderam? Então eu quero pergunta para o seu vizinho, você é filho ou é você empregado? Olha só o que mais que eu anotei. Filhos ligam pessoas novas à família e ao pai. Empregados ligam pessoas novas a si mesmas. Olha só. Quando eu entendo então que eu sou filho, irmãos, os meus amigos, eu vou conectar os meus pais. Eu vejo lá em casa os meus filhos, tem amigos que vão lá em casa, a gente faz questão de almoçar junto na mesa, com todos os amigos deles. Eu vejo que o meu filho traz os seus amigos para um ambiente de família, porque eles gostam do ambiente da família. Mas agora o empregado, ele nunca conecta a família, ele conecta a si mesmo. Porque ele quer ter controle na pessoa. O empregado, ele quer controlar as pessoas. Não, eu não quero que você se conecte ao dono da empresa, não. Você se conecta a mim. Por quê? Vai que eu perco a minha posição. Deixa eu te falar, quem é filho não tem medo de ninguém que chega novo na família. Quem é filho não tem medo de ninguém que chega novo na igreja. Não vai tomar o seu lugar. Não vai tomar a sua posição. Eu não tenho medo de pastores que vêm aqui nos visitar. Eu não tenho medo de homens e mulheres que Deus traz para cá. Eu louvo a Deus porque isso mostra que vai ter um grande mover entre nós, irmãos. Mas a insegurança não pode ter ninguém que fale porque vai tomar o lugar do pastor. Irmãos, eu não sou empregado. Eu sou filho de Deus e essa obra é dele. Eu não sou empregado. Eu sou herdeiro de Cristo. Essa obra é dele. É ele quem levanta, é ele quem remove, é ele quem faz. Como filho, eu entrego então. Então o Senhor pode trazer quem ele quiser. Eu vou entender porque essa obra é do Espírito Santo de Deus. Mas quando você é empregado, irmãos, ninguém pode chegar na família. Quando você é empregado, ninguém pode falar nada. Quando você é empregado, irmãos, ninguém pode ter acesso ao pastor. Vou te contar algumas experiências minhas. Irmãos, tem gente que tem ciúme de mim. Alguém já ouviu aquela música? Tem ciúmes de mim. Como que é mais a letra? Eu sei ela em inglês. Amor é como um... Gente, irmão, você tem que ter ciúme de mim? Não, irmãos. Eu não sou propriedade exclusiva dos irmãos, não. Eu não vou te abandonar, não vou te trocar, você não precisa ficar inseguro, não. Eu não vou te amar mais ou menos se chegar alguém. Você não tem que ficar inseguro, não, irmão. Você tem que ficar feliz porque a obra está avançando. Mas, irmãos, eu já vi gente ficar com ciúme de qualquer gente, qualquer um que chega perto de mim para conversar. Fica bloqueando, não fala com o pastor, não fala com o pastor, não. Pelo amor de Deus, não precisa de segurança espiritual, não. Deixe que venham a mim os pequeninos. Glória a Deus. Mas o empregado não. Se chegar, vai que o pastor gosta mais dele. Deixa eu te contar uma coisa, irmãos. Tem gente visitando a gente aqui hoje? Levante sua mão em nome de Jesus. Então tá bom. Bem-vindos, irmãos, tá? Irmãos, eu decidi, eu não fico olhando dízimo de ninguém. Por quê? Isso me dá liberdade. Eu não olho para você com uma cifra na minha frente.
que você vale. E fico mais feliz desse jeito. Mas as pessoas ficam assim, por que o pastor está cuidando mais dele? Deve ser que o dízimo dele deve ser mais alto. Irmãos, fica em paz, tá bom? Não caminho dessa forma. Eu não fico tirando selfie para poder aparecer quando a pessoa é importante, não. Eu tiro foto com qualquer um que peça. Bem que eu não gosto muito de foto. Mas eu queria te falar uma coisa. O empregado tem medo de qualquer um que se aproxima. Você não tem que ter receio, não. Como família, fica feliz quando chega gente nova. Fique feliz quando chegam homens e mulheres de Deus. Esses dias alguém falou para mim, fulano de tal está aí na sua igreja. Tal. Eu fico tão feliz, irmãos. É bênção. É ou não é, pastor Cláudio? Não é de Deus? Você não vai cantar aqui mais não, você é pastor. Você acha mesmo que eu vou sufocar o irmão porque ele tem um ministério? Irmãos, aqui diante de mim, às vezes tem ministérios muito maiores do que o que eu tenho alcançado. E louva a Deus por isso, irmãos. Obrigadão, meu irmão. E louva a Deus por isso. E louva a Deus que você possa fazer obras maiores. O Senhor disse, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Ué, mas para aí. Se eu sou imagem e semelhança, se o Senhor falou que eu vou fazer obras maiores, então eu vou caminhar nesse mesmo nível. Por quê? Porque eu sou filho. E filho, eu não vou ser rejeitado por Deus jamais. O Senhor é meu Pai, Ele é meu pastor, Ele é minha provisão, Ele morreu na cruz do Calvário. Essa graça tem me ensinado essas coisas. Então, eu não me sinto frágil com isso, irmãos. Você é empregado ou você é filho? Estou terminando. Filhos focam na edificação da igreja num todo. Empregado foca no próprio interesse. Sabe o que é o empregado? Às vezes o cara é pastor, mas ele é como se fosse empregado. Ele não tem revelação. Ele acha então que tudo que tem que ser feito é em função dele. O filho que entende, a igreja vai fazer. Os irmãos vão fazer, vocês vão alcançar, nós iremos alcançar em nome do Senhor Jesus. A conquista de um é a conquista dos outros, amém? Mas o empregado fica o tempo inteiro, não, porque essa obra é minha, porque eu que comprei esse prédio, eu que decorei dessa forma, fui eu que coloquei essas bolinhas que ficam mexendo quando o pastor está pregando. Irmãos, isso aqui não é meu. Às vezes eu fico olhando aqui os equipamentos e falo, gente, essa igreja é uma bênção. Às vezes aparece coisa aqui em cima, eu falei, gente, mas de onde que veio isso? Isso veio da igreja, isso é da igreja, eu não tenho nada a ver com isso, irmãos. E quando eu morrer, eu vou te falar, os meus filhos, que não são somente os meus filhos naturais, deixa eu te falar, isso aqui não é business, que eu tenho que passar para o meu filho natural. Isso aqui não é empresa que eu tenho que passar para o meu filho natural. Eu vou levantar pastores, homens, filhos de Deus que tenham discernimento e que queiram avançar nessa obra. O dia que eu partir, eu espero que demore pelo menos uns 50 anos, eu pregar todos os dias, irmãos. Posso ver um amém? Amém. Nossa, irmãos, vocês demoram demais, eu me sinto mal. Vai ficar. Isso não é meu, isso não é associação, porque tem gente que lida com prédio como se fosse associação, uma ONG. Não, porque eu que fiz, porque eu que comprei, essa cadeira é minha, porque se... Por favor, irmão, você faz para Deus, entrega para Deus. Da mesma forma, irmãos, eu não tenho nada. O que eu tenho aqui, irmãos, que você está vendo que é meu aqui? Tem alguma coisa que está meu nome aí? Quero te falar, eu sou filho. E tudo pertence para o meu pai. O empregado acha que tem que ter tudo. O empregado acha que o prédio é dele. O empregado acha que o sonho é dele. O empregado acha que a cadeira é dele. Filho não. Tudo é do meu pai. Isso é do meu pai. E se é do meu pai, eu vou cuidar. Vou cuidar para não quebrar essa televisão. Vou cuidar para não quebrar o púlpito. Vou cuidar do ambiente. O filho cuida. O empregado só espera um momento para ser dele. Filhos compartilham projetos, sonhos, compartilham a sua vida. Empregados compartilham o suficiente para não se sentirem nunca expostos. Quem é empregado não consegue falar nada do coração. Sabe por quê? Porque ele acha que vai ser mandado embora.
Há pessoas que vão conversar comigo, não falam, nunca tem problema. Vai que o pastor pensa alguma coisa diferente de mim. Irmão, você não tem noção das histórias mais malucas que eu já ouvi. Mas o que eu percebo? É a pessoa querendo ser filho. O empregado nunca conta nada. O empregado não compartilha nada. Vai que o meu pai fica chateado. Deixa eu te falar, irmãos, na sua casa, você tem que gerar um ambiente de filho lá. Porque se o seu filho não está compartilhando o coração, ele está se enxergando como empregado. Você precisa mudar esse coração, você precisa mudar esse ambiente na sua casa. Seu filho tem que ter liberdade para falar os sonhos que ele tem. Seu filho tem que ter liberdade para falar os projetos que ele tem. Não estou falando que você tem que concordar com todos, não, mas ele tem que ter liberdade de falar o que está no coração. Isso é filho. Isso é filho. Até com Deus, às vezes a gente não compartilha nada com Deus, porque a gente fica assim, não sou merecedor disso. Não posso pedir nada para Deus, eu não sou tão bonzinho. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de quebrar essa mentira. Você pode compartilhar todos os seus sonhos com Deus. Você pode falar de todos os seus projetos com Deus. Não é a questão de você merecer ou não. Compartilha com Deus. Fala para Deus. Fala para Deus as suas expectativas, seus projetos. Sabe, irmão, se você não tem liberdade de falar para mim, que sou seu pastor, o que você sonha, eu vou achar então que é só empregado. Se você não puder falar, pastor, eu tenho um sonho de um dia tocar no louvor. Ô pastor, eu tenho um sonho que é um dia pregar nessa igreja. Oh, glória a Deus. Aí é filho. Filho pede tudo para pai. Empregado fica com pose. Não vou falar não, tá, porque vai que eu perca a oportunidade de ir para uma nova posição aqui, se ele souber dessas dificuldades que eu estou tendo. O empregado, ele não consegue reconhecer a dificuldade, falar assim, o chefe, eu não dou conta de mexer no computador, você me ensina? O filho fala tudo para o pai. Pai, eu dou conta de mexer nesse negócio não. Se bem que é diferente, né? O pai que não dá conta de mexer no computador e o filho que ajuda hoje, né? O filho fala tudo, o filho fala de projeto, de sonho, fala do coração, isso é filho. Isso é filho. Mesmo que seja coisa que o pai não gosta. Eu tenho um discípulo que eu até brinco com ele, irmão, se você for lá na minha casa sem sua esposa, você vai ter um problema, irmão. Porque chega lá, eu acho que ele descontrola e fala uns negócios, irmão, para, calma, tem nada a ver com o que você está falando, vamos orar. Mas o filho não tem essa vergonha, o filho fala tudo que está no coração. Isso é filho. Filho fala. Para terminar. Filhos aceitam a correção. Empregado não aceita. Empregado vai falar assim, eu não preciso disso aqui não. Vou para outro lugar que tenha. O filho, ele ouve a correção, mas ele vai permanecer filho. Isso é filho, irmãos. Olha, irmãos, eu vou falar para vocês. Nós temos filhos nessa igreja, louvado seja Deus. Porque tem irmão que às vezes eu dou umas batidas de frente, eu falo, agora vai empenar a roda para tudo quanto é lado aqui. Mas o filho, ele permanece. O filho não fica esperando somente o que ele quer. O que Jesus falou para Deus? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. O Senhor afastou? Deus afastou de Jesus o cálice? Não. E Jesus afastou de Deus? E Jesus cumpriu o propósito? Filho permanece, mesmo quando não é do jeito que gostaria. Isso é filho. E para terminar, agora é terminar mesmo, é o último. Filhos fazem o que for preciso para a edificação da sua casa. O empregado só faz aquilo que ele tem benefício. O filho está vendo uma necessidade, amo o Cidenilson. Cidenilson é um exemplo para mim disso aqui. Cidenilson, ele chega aqui, cadê o Cidenilson? Está em algum lugar aí arrumando alguma coisa. Lá, está ali. O Cidenilson, eu já pensei, eu falei, não, ele tem toque, por isso que ele faz isso.
Essas filas aqui, elas são alinhadas com régua. Ele chega domingo, 8 horas da manhã. É verdade ou não é? O cara tem toque. Filho, vamos resolver. Edificação da casa. E é engraçado, irmãos. Sabe uma coisa que eu falo que eu tenho amadurecido? Eu achei que às vezes só tinha um tipo de edificação, às vezes. Que todo mundo tinha que fazer a mesma coisa. Não, na casa todo mundo tem liberdade. Às vezes você tem ministério de dança. Dança, irmão. Eu só falo que você vai ver mover de Deus, é o dia que um bigodudo subir aqui e começar a girar aquele tecido e falar, aí agora é mover de Deus. Você faça. Sabe, você quer decorar aqui o prédio, você só conversa comigo antes. Para ver se a gente está em comum acordo. Sabe, o que você tem desejo no seu coração, flua. Flua. Eu acho que na casa do pai, filho tem que ter liberdade. Tem liberdade. Lógico, tem uma regra, o pai dá a última palavra, isso é normal. Mas o filho tem que querer, falar, pensar, edificar a casa. Casa de Deus, irmãos, essa é a casa de Deus. Casa de Deus não é o prédio. Quando eu ajo aqui e arrumo o banco, eu estou edificando a casa de Deus, que somos nós. Nós somos morada de Deus. O filho se preocupa na edificação. Eu queria orar, irmãos, hoje, para que quebrasse essa mentalidade de empregado. Você é filho de Deus, você é amado por Deus. Vive uma vida como filho. E você vai aprender que você vai se tornar um grande pai. Se você aprender a ser filho, verdadeiramente filho, você é filho. Eu decido ser filho, eu decido ouvir, eu decido aprender. Sabe, irmãos? É difícil algumas coisas que eu vou falar, mas... Oh, Deus. Há filhos que passam, às vezes, anos com alguém, e essa pessoa não é o pai dela. E ela não quer ser pai dela. Passa anos, mas essa pessoa ela não quer ser pai. Eu não estou falando desse lado meloso, dependente, não. Mas é muito ruim você desejar ter um pai e a pessoa te rejeitar como filho. É muito ruim. É muito ruim. Isso é muito ruim, irmãos. Por isso que eu acredito no corpo da igreja. Deus vai levantar muitos pais entre nós. Deus vai levantar muitos filhos entre nós. Gostaria que nós orássemos. A graça que nos ensina, pede para ela te dar revelação, de ser um filho, de ser um filho que ouve a Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, oh Espírito Santo, não se envergonhe, irmãos, de parecer com alguém. Não se envergonhe de parecer com seu pai. Não tenha vergonha de falar como seu pai. Você é filho. Você não é empregado, você não vai perder a posição, meu irmão. Você não vai perder alguma coisa. Traga as pessoas para um ambiente de família. Uma família que tem as suas dificuldades, mas que tem os seus ajustes, onde Cristo é o centro. Jesus, o Senhor sabe o que há no nosso coração nesses dias. O Senhor sabe o que o Senhor deve fazer. O Senhor é Deus. Faz aqui, Espírito Santo, em cada coração aqui hoje, Jesus, aqueles que têm sofrido por não terem tido uma revelação realmente de ser filho. Mas, irmãos, eu sinto no meu espírito que Deus está te dando a oportunidade de hoje, revelação de você desfrutar de uma vida diferente a partir de agora.
Você é filho e Deus vai te trazer para perto de pessoas que vão te ensinar a ser filho. Talvez você achou que passou a sua vida inteira aprendendo a ser filho, mas na verdade você passou como um agregado, só como um empregado. Ou às vezes você foi tratado como empregado. Eu quero orar para que você hoje experimente de uma filiação. Que o Espírito Santo mesmo, de Deus, poderoso, rico em verdade, possa ministrar no seu coração. Que Ele vai cuidar de você e que Ele vai te amar através de pessoas que Ele vai levantar perto de você. Amor não é somente dito, ele é expressado. Ele não é feito somente para ser conhecido na internet, é nos bastidores que acontece. Não é para que os outros reconheçam, é para que... Pai é assim, irmãos. O pai está lá no quarto, quando a luz vai apagar e o filho pede, olha, não apaga não que eu estou com medo. Às vezes o pai vai deitar lá, até que você durma. Ou às vezes o pai precisa te exortar, o pai precisa te corrigir. Mas você vai ver que depois da correção, aquele amor é tão verdadeiro que você mesmo pede colo para o seu pai que acabou de te disciplinar, te corrigir. E esse é um relacionamento verdadeiro. O empregado, ele está sempre com medo. O empregado está sempre procurando novas empresas. O empregado sempre está procurando, olhando outros lugares. Irmãos, hoje é dia para você se tornar filho. Deixa de ser empregado. Oh, Jesus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.